Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje ele é super especial porque ele é fruto de uma aula que eu fui convidado para ministrar para um curso de anestesiologia aqui da UFVJM para os estudantes de odontologia. E é ainda mais especial porque é um curso encabeçado por um grande amigo meu, o Ítalo. Então foi um prazer ministrar essa aula e eu resolvi trazer ela para cá e deixar ela disponível no YouTube para quem quiser acompanhar depois, assistir quantas vezes quiser, compartilhar com amigos, com pessoas que vocês julgarem necessário, que vocês veem que vai ajudar de alguma forma, tá? Podem ficar à vontade para comentarem também perguntas, sugestões, algumas experiências também que vocês já tiveram com relação a essa temática. Essa aula ela foi sobre complicações em anestesiologia, focando aí em complicações tanto locais durante a prática, como também complicações sistêmicas. E também como fazer o manejo dessas situações ainda no consultório odontológico, tá bom? Espero que vocês gostem. E uma grande novidade é que, ao final desse curso, ele acabou de finalizar a primeira edição, será lançado um e-book, um material de apoio, tanto para quem participou, como para quem quiser acessar também. Inclusive, assim que ele estiver disponível, já for publicado, eu vou colocar o link de acesso aqui nesse vídeo. Então, se você já estiver vendo aqui um tempinho depois, pode conferir que provavelmente ele está aqui disponível, tá bom? Então, essa aula também vai poder ser acessada por lá. É um grande prazer, espero que vocês gostem. Pessoal, antes de começar, só falando que vocês podem ficar à vontade para interromper, fazer perguntas, compartilhar experiências também, tá? Porque a gente vai dividir aqui didaticamente em complicações locais e sistêmicas, porém elas podem coexistir ao mesmo tempo. E uma coisa muito importante, antes da gente começar a falar disso, é entender o que são complicações. Complicações são qualquer intercorrência que aconteça no seu consultório, em se pensando em odontologia aqui. E o fato da ocorrência dessas complicações não significa que você é um profissional ruim ou que você não sabe realizar aquela técnica. Por que eu falo isso? Muitas coisas acontecem, muitas complicações, algo inesperado com o paciente, que não depende da gente. N fatores estão envolvidos ali no acometimento disso. Então, é preciso que vocês entendam que, caso alguma dessas complicações aconteçam, ou não necessariamente linkado à anestesiologia, mas em qualquer área que vocês irão atuar, faz parte, né? Eu gosto de partir da premissa de que só acontece com quem faz. O que a gente tem que fazer é estar preparado e se atualizar constantemente para saber abordar esse tipo de situação, tá? No caso das complicações em anestesiologia, elas irão depender de três fatores. Fatores linkados ao profissional, então, se aquele profissional está capacitado e tem conhecimento da técnica que ele vai realizar, se realmente ele sabe a devida indicação, vocês até um certo momento aprenderam a como realizar as técnicas anestésicas da maneira correta, como realizar uma anamnese completa e qual que é a importância disso, inclusive preceitos de biossegurança. Então, agora é preciso que a gente entenda que, apesar de seguir todos esses passos, pode acontecer de vocês se depararem com algumas intercorrências. A gente vai descobrir quais são e como que a gente deve proceder na presença delas. Tem alguns fatores envolvidos com a solução anestésica de eleição. Então, o paciente ele pode apresentar alguma alergia, ou eu posso injetar uma dosagem maior do que aquele paciente consegue lidar. Então, isso pode envolver. Então, é um tripé. Envolve profissional, solução anestésica e o paciente. Existem características, condições sistêmicas, condições de saúde desse paciente que poderão determinar ali como que eu vou realizar a minha anestesia e se eu irei realizar a anestesia, dependendo do quadro clínico, tá bom? Então, é preciso que eu entenda esse tripé quando eu considero uma prática em anestesiologia. Começando, então, com as complicações locais, essas são as complicações que normalmente vão acometer regiões próximas de onde eu apliquei a minha anestesia. A primeira delas, e eu acho que é a primeira complicação que todo mundo imagina, inclusive é o maior receio de todo mundo, quando vai começar a anestesiar, a fratura da agulha. Por incrível que pareça, não é tão comum assim.
É claro que isso mudou, antigamente era comum essa fratura, mas atualmente essas agulhas, elas são confeccionadas a partir de aço inoxidável. Então é muito difícil de você fraturar uma agulha. Pode acontecer? Pode. E aí a principal pergunta, qual que é mais comum? Uma agulha longa ou uma agulha curta? Normalmente as fraturas acontecem mais em agulhas curtas. Por quê? O local em que essas agulhas fraturam é próximo dessa região aqui, ó, que é onde começa a minha agulha. É próximo de onde eu vou encaixar na minha carpulha. É chamado de canhão, essa região daqui. Eu nunca entro com a minha agulha longa completamente. Então, eu não tenho essa fragilidade. E isso acontece com a agulha curta. Por isso que é mais comum fratura de agulha curta. Porque normalmente a proximidade do canhão é maior. E ela está quase que completamente, dependendo da técnica anestésica, dentro do tecido do paciente. No caso do acometimento dessa fratura, eu vou avaliar algumas questões e normalmente ela está realizada com a técnica incorreta. Essa técnica incorreta pode ser porque eu selecionei o tamanho de agulha inadequado para aquela região. Às vezes eu tenho um paciente que tem uma movimentação que dificultou, fez algum movimento inesperado e contribuiu para a fratura dessa agulha. E também a gente tem que considerar agulhas com defeito de fabricação. Muito difícil isso acontecer, mas precisamos considerar que é possível. Inclusive, uma situação que aconteceu lá na faculdade, que eu acho que com certeza deve ter sido defeito de fábrica, foi tubete anestésico já utilizado, ou com nenhuma solução dentro. Estava dentro do blister, lacrado, quando a gente abriu, estava daquele jeito. Não é? Então, é preciso que a gente considere e não confie tanto. Sempre conferir se a agulha, se aquela embalagem estava lacrada antes de colocar na nossa carpulha. Vejam só, uma situação muito comum e que também contribui para a fratura dessa agulha é pré-curvar para alcançar regiões de difícil acesso. Na aula do Majeste, ele chamou muita atenção para isso. Por mais que essas agulhas sejam confeccionadas a partir de aço inoxidável, elas não foram feitas para serem pré-curvadas. As agulhas, elas têm tamanhos específicos justamente para que elas consigam alcançar regiões específicas. E nós temos os afastadores para facilitar o acesso a essas regiões. Então, eu jamais vou fazer isso. Essa situação daqui é uma fratura de agulha, foi feita a tentativa de anestesia do nervo alveolar inferior, a partir da técnica pterigo-mandibular, porém, por algum motivo, o profissional pré-curvou a agulha. O que aconteceu? Ela fraturou. Tá? Normalmente essas fraturas acontecem justamente na pterigo-mandibular, por técnica incorreta. Então, diferente daquelas agulhas que a gente tem para irrigação em endo, que ora elas já vêm pré-curvadas, ou elas permitem que eu realize isso de pré-curvar, as de anestesiologia jamais, tá? Elas são feitas de aço inoxidável, beleza, é um pouquinho mais resistente, mas dependendo da região, ora eu vou com a agulha curta, ora com a longa, mas jamais pré-curvar. Infelizmente, gente, é uma prática muito comum por alguns profissionais. Então, quando vocês estiverem lá no 10º período, pode ser que vocês se deparem com situações assim. Então, cabe a vocês saber discernir e realizar a técnica da maneira correta, ok? Criança é um pouquinho delicado, porque ela já tem o medo de agulha, que é esperado. Então, toda vez que a gente vai realizar uma anestesia em uma criança, vocês vão praticar isso muito em odontopediatria, é preciso que eu converse com esse paciente, que ele entenda que pode ser que durante a anestesia ele sinta um incômodo e eu perceber se ele está preparado para esse procedimento ou não. Tá? Se eu perceber que é uma criança mais agitada ou que corre o risco dele realizar algum movimento ali durante, eu tenho que evitar. Em criança, isso é muito mandatório, tá? Sempre conversar com o paciente antes, ver a necessidade, talvez, de fazer uma contenção protetora ali, então, de pedir o pai para segurar, por exemplo, para garantir que a técnica seja feita da maneira correta e a gente acabou de ver que é mais comum fratura com agulha curta, porque fica mais próximo do canhão. Porém, se eu coloco uma agulha longa, eu não utilizo em criança, mas imaginando um paciente adulto, que eu vou fazer uma técnica que demanda uma agulha longa e ele movimenta de uma vez, eu posso não quebrar a agulha, mas eu posso
lesar os tecidos desse paciente. No momento de retirar a agulha de uma vez, pode sair dilacerando os tecidos do paciente. Então, é preciso cuidado, tá? Vejam só. Por que é tão preocupante a questão de fratura de agulha? Algumas pessoas podem pensar o seguinte: beleza, ela fraturou, dependendo da situação, eu consigo remover a agulha, porque se ela removeu de forma que parte dela ficou para fora, eu consigo pinçar com um porta-agulha ou com uma pinça hemostática e remover. Mas e se ela fraturar dentro do tecido completamente e eu não conseguir enxergar nenhuma porção dessa agulha? Nesse caso, eu tenho que achar uma forma de tirar isso de lá, porque pode acontecer de essa agulha movimentar e acabar chegando em algumas regiões um pouquinho mais preocupantes. Essa sequência de radiografias aqui mostra justamente isso. Isso é um acompanhamento de 3 em 3 meses de um paciente que foi atendido, onde a agulha fraturou, e vejam só, após 3 meses é possível observar que houve uma movimentação, e logo após, também com acompanhamento após 3 meses, olha onde que ela foi parar. Comparem com a posição inicial dessa agulha. Então, o risco de isso sair lesionando os tecidos do paciente é muito alto. Então, eu preciso achar um jeito de remover isso daí. E como que eu resolvo no caso de fratura de agulha? Primeira coisa é localizar o fragmento. Nós temos duas situações. A mais tranquila, onde eu consigo enxergar esse fragmento. Então, o fragmento está para fora do tecido, eu vou pinçar e remover. Aí tá ok. Quando eu não consigo ver, então no clínico ele não aparece, eu posso utilizar de radiografia panorâmica e, principalmente, tomografia computadorizada. Eu preciso ter um panorama tridimensional para saber a exata posição desse fragmento de agulha e fazer a remoção. Nesses casos, o acesso ele é cirúrgico. Então, quem vai fazer essa abordagem é o cirurgião bucomaxilofacial. Aqui vocês conseguem ver um acesso realizado justamente para remover essa agulha e o pós-operatório. Outra complicação que eu posso ter também é a parestesia e, se não, uma anestesia prolongada. No caso da parestesia, a gente sabe que ela acontece toda vez que eu lesiono o nervo. Ela é mais comum quando eu faço alguma exodontia ou quando eu vou incisionar alguma região que tenha um nervo passando ali. Porém, dependendo da situação, eu posso ter sim uma parestesia causada pela agulha. Tá? Ou se não, uma anestesia que dure um tempo maior do que o esperado. Isso pode estar relacionado com alguns pacientes que são chamados de pacientes hiperreativos, ou seja, a anestesia ela é mais potente, eles respondem mais à anestesia do que os pacientes, entre aspas, normais, que a gente atende no consultório. Nesse caso, é preciso ficar atento. E também no caso de crianças, para orientar e evitar as lesões autoinfligidas. Como eu não estou sentindo dor, e é uma sensação diferente, quem aqui já tomou anestesia ou foi atendido e teve que anestesiar sabe como que é a sensação, então você fica meio que tentado a mordiscar esses tecidos e eu posso acabar causando essas lesões autoinfligidas, principalmente em crianças, é muito comum de acontecer, tá? Aqui é uma situação de um paciente que foi atendido em odontopediatria, onde os pais, o próprio paciente não recebeu a devida orientação e teve como consequência lesões no lábio por mordiscar devido à anestesia. Então, nesse caso, o que eu tenho que pensar? Quais que são as recomendações para essas situações? Primeira delas, tranquilizar o paciente. A sensação de anestesia, para alguns pacientes, não é tão legal. Então, pode ser que o paciente ele fique um pouquinho desesperado, comece a chorar ou fique estressado. É preciso que eu fale para ele que aquilo vai passar, tá? E no caso de uma suspeita de parestesia, eu vou registrar essa situação no prontuário do paciente e vou acompanhar, tá? Aqui é só uma informação que eu quis trazer, porque a gente pensa assim, gente, mas a agulha ela tem um calibre tão pequeno, como que ela vai conseguir causar uma parestesia? É raro, mas acontece. Então é preciso que a gente tenha conhecimento e saiba como proceder nesses casos. Normalmente essa parestesia ela é passageira e eu posso recorrer a alguns recursos, como a laser terapia, por exemplo, na região
que foi realizada a intervenção, os pacientes costumam responder bem ao laser. Normalmente, a gente utiliza o laser infravermelho, que é um laser de baixa potência, e depois de algumas sessões, o paciente costuma responder, tá? Mas não é uma, duas sessões, não, 10 sessões. E dependendo da situação, essa parestesia ela demora um pouquinho a passar. Outros cuidados que eu posso lançar mão também, no caso de pacientes pediátricos principalmente, são artimanhas de colocar, por exemplo, um rolete de algodão após a finalização do atendimento, de forma que ele não consiga alcançar, aqui no caso, o lábio, né, ou o tecido em questão. Só que, assim, não é tão agradável, né? Eu não vejo muita praticidade aqui nessa técnica, é sugerida pela literatura, é preciso que eu fale para vocês, mas do ponto de vista prático não é tão interessante. A mais eficaz é orientar aos pais, não é? É falar para eles que o paciente ele foi anestesiado, ela vai demorar a passar um pouquinho a anestesia, e pode ser que a criança fique induzida ali a mordiscar esse tecido. Então, para ficar vigiando, toda hora falar para não morder, para evitar aquelas lesões. Existem algumas formas também, que são adesivos que alguns profissionais utilizam, para lembrar os pais. Pode ser que nem os pais se lembrem, né? Então, são recursos que a gente pode utilizar, talvez algum lembrete, para evitar esse tipo de situação. Outra complicação que eu tenho também é paralisia do nervo facial. Se a gente for recordar um pouquinho aí da anatomia, dependendo da região que a gente vai anestesiar e do tamanho da agulha que eu utilizo, eu posso chegar em uma região que é a cápsula da glândula parótida, que é mais ou menos nessa região daqui. Se eu faço isso, eu chego muito próximo do nervo facial. Dependendo da forma como eu realizo a minha técnica, eu posso acabar causando uma paralisia temporária desse nervo. E aí, vejam só, por que eu estou falando isso? Quando vocês estudaram sobre técnicas anestésicas, vocês viram que tem uma técnica que ela é muito utilizada no caso de pacientes com trismo ou dificuldade de abertura bucal. Vocês lembram o nome dessa técnica? Alguém lembra? Vazirana equinose. Perfeito, João. Ela mesma. Esse tipo de paralisia do nervo facial é muito comum de acontecer nessa técnica. Porque pela agulha e pelo caminho que eu faço com essa agulha, eu posso chegar nessa região. E aí, no caso dessa paralisia do nervo facial, vejam só como que é a situação clínica disso. O paciente ele perde então o movimento de mímica dos músculos daquele lado onde teve a paralisia. É possível até observar que o lábio costuma a curvar para aquela direção, justamente indicando que toda essa região aqui está paralisada. Isso pode apavorar, principalmente o paciente e o profissional, só que é passageiro, tá? Como foi causado ou pela agulha ou pelo próprio anestésico, não é tão grave assim. Se fosse uma incisão feita com bisturi é uma coisa. Agora, na situação de uma anestesia é diferente, tá? Então, a primeira coisa, também tranquilizar o paciente e o próprio profissional ficar tranquilo, porque é uma situação que pode acontecer, tá? Alguns cuidados que eu preciso ter. No caso de pacientes que utilizam lentes de contato, eu vou remover porque o lado paralisado, nesse lado, o paciente ele não vai conseguir fechar os olhos ou ficar piscando, então não vai ter a lubrificação dos olhos. Vai ficar irritado. Quem usa lente, principalmente. Então, para evitar esse tipo de complicação, sempre vou registrar no prontuário do paciente e acompanhar, e perguntando, pedir para ele retornar, justamente para saber se passou ou não. O trismo, aproveitando que a gente comentou sobre ele agora há pouco, é outra situação que pode acontecer. No caso de consequência de anestesia, ela pode acontecer porque os anestésicos locais, eles, em sua composição, eles são um pouquinho miotóxicos. O que é isso? Eles podem causar pequenas necroses nos músculos ou inflamações que podem dificultar a abertura de boca do paciente. Aquela região ela fica um pouquinho dolorida, muito característica do trismo, dificultando a abertura bucal. Esse tipo de situação é muito comum quando eu tento fazer uma anestesia do nervo alveolar inferior, no caso da nossa pterygo mandibular, ou alguma outra técnica que eu utilize para chegar lá, tá? E o alveolar superior posterior.
São os dois casos mais relatados na literatura. Normalmente, isso acontece porque durante a minha técnica anestésica houve extravasamento de sangue, e extravasamento de sangue nos tecidos. O corpo responde com inflamação, ou, dependendo da situação, com pequenas necroses, que é o caso dessa reação miotóxica aí. Ou porque eu realizei várias técnicas na mesma região, porque a anestesia não pegou, não foi eficaz, ou porque eu não tinha conhecimento daquela técnica que quis realizar, tá? O quadro de trismo é quase sempre acompanhado com dor, o que justifica a dificuldade de abertura do paciente, e mioespasmo também é uma reação muscular devido a esse quadro de dor, onde a musculatura evita o paciente de abrir a boca, justamente porque o sistema nervoso central entende que se ele abrir a boca vai doer. Então, tudo isso está relacionado. Nesse caso, a minha abordagem pode ser medicamentosa. Então, eu posso passar para esse paciente alguns analgésicos, relaxantes musculares, dependendo do grau desse trismo. Compressa úmida também é muito indicada para esses casos. A gente utiliza demais nas DTMs, principalmente as DTMs relacionadas com músculo, tá? De origem muscular, porque a compressa úmida, esse calor úmido, ele ajuda a relaxar a musculatura. Normalmente, como a gente faz? A gente pede o paciente para aquecer uma água, não deixar ela ferver, porque senão fica muito quente, mergulha uma toalha e depois deixa sobre a região do trismo ou a região que está sentindo dor por 10 a 20 minutos. E costuma repetir essa situação umas 2, 3 vezes, tá? Isso aí vai provocar um relaxamento dessa musculatura e facilitar o processo de recuperação do paciente. Mais uma vez, em toda a recomendação, vocês vão ver eu falando para registrar no prontuário do paciente e acompanhar. Por quê? Na aula de Ana Célia, ela falou muito da questão de respaldo do profissional e do paciente. Então, essas complicações, por mais que elas sejam, digamos assim, esperadas, a gente sabe que elas podem acontecer, se eu não registrar, como que eu vou provar o que foi realizado, quais as recomendações que eu passei para o paciente, se ele realizou ou não, se ele cumpriu essas recomendações ou não? A gente viu lá que o paciente é um pilar muito importante, tanto no desencadear como no controle dessas complicações. Então, é importante essa comunicação e esse registro do ponto de vista legal, tá? Os sintomas, eles costumam passar após 2, 3 dias, e a gente pode aliar isso a alguns exercícios de fisioterapia mesmo, para fortalecimento da musculatura e para que o paciente ele volte a ter a movimentação normal, tá? Mais uma vez, é muito fácil linkar isso com DTM, inclusive alguns profissionais podem confundir um quadro de trismo com DTM, pode estar relacionado e pode não estar. A gente acabou de ver aqui que no caso desse paciente aqui, que a gente está pensando, foi por uma complicação anestésica, então o protocolo é um pouquinho diferente, tá? Mas esses exercícios são puramente para fortalecimento da musculatura. Hematomas também podem acontecer durante a nossa prática anestésica. E aí, o grau desse hematoma, ele vai depender do calibre do vaso que eu atingi. Normalmente eu perfurei algum vaso para isso acontecer. O hematoma é um extravasamento de sangue, a gente sabe disso. Se for numa veia, esse extravasamento não é tão intenso. Se for numa artéria, é um pouquinho diferente, que a gente sabe que a pressão sanguínea, nesses dois tipos de vasos sanguíneos, a pressão é diferente, tá? A densidade do tecido também influencia no grau desse hematoma. Pensem comigo, tecido mole comparado com palato. São densidades diferentes. Então, o grau de hematoma é diferente, a quantidade de sangue que extravasa é diferente. É claro que em tecido mole, extravasa mais sangue, certo? E qual a consequência desse hematoma? O que aparece para mim clinicamente? O que eu vejo no rosto do paciente? Equimose, que são essas manchas arroxeadas, avermelhadas, que indicam para mim o extravasamento do sangue. Normalmente, acontece esse quadro de hematoma quando eu tento realizar a anestesia do nervo mentoniano, porque essa região é muito vascularizada, e dependendo da forma que eu realizei a anestesia, eu posso acabar atingindo alguns vasos aí.
Anestesias onde eu entro com a agulha na mucosa jugal, ou também, se a gente for pensar, dependendo da curvatura da agulha, durante a anestesia ptérigo-mandibular também eu consigo causar esses hematomas. Durante o bloqueio do nervo alveolar superior posterior também, é uma região altamente vascularizada. Então, sempre que eu tenho um hematoma, eu sei que é consequência de um vaso atingido. Nesse caso, o que é recomendado? Bom, antes de pensar nisso, eu preciso averiguar se realmente aquela situação é um hematoma ou se é uma hemorragia. É diferente. O hematoma, ele não é tão espontâneo, ele não acontece lá na hora, né? A hemorragia, sim, eu consigo ver o sangue fluindo, o vaso fica pulsando, é diferente. Então, é preciso que eu entenda a diferença disso. Eu causar uma hemorragia por anestesia é complicado, é muito difícil de acontecer. Mais fácil eu fazer isso com o bisturi, tá? Mas não podemos excluir essa situação. Porque normalmente a gente está anestesiando quando está fazendo alguma cirurgia. É claro que na dentística a gente anestesia, na endo a gente anestesia, só que o grau, a gravidade é diferente. A invasividade, o fato de ser mais invasivo é sempre na cirurgia. Então, não tem como eu separar, às vezes, isso, de saber se a hemorragia foi por conta da agulha ou do bisturi. É mais fácil ser do bisturi, ele é mais invasivo, ele corta mais, certo? No caso da agulha, é mais comum ela causar um hematoma. Ele costuma desaparecer entre 7 e 14 dias. Como que eu evito isso? Selecionando a agulha adequada. Então, se é uma região que, pela técnica, eu devo utilizar uma agulha curta, eu vou utilizar a agulha curta. Agora, se é uma região que eu necessito mesmo de usar a agulha longa, vou utilizar a agulha longa. Vou ver a angulação da agulha, a região, o conhecimento anatômico aqui, ele é essencial, tanto para realizar a técnica da maneira correta, como também para saber reconhecer quando que eu errei. É por isso que no decorrer das aulas, vocês aprenderam primeiro sobre as estruturas anatômicas, depois sobre as técnicas, e aí a gente foi caminhando para um conhecimento mais aprofundado acerca de anestesiologia. Mais uma vez, o registro e acompanhamento desse paciente, tá? Outra complicação que a gente tem envolvendo anestesiologia é a dor e queimação durante a aplicação desse anestésico. Nesse caso, gente, a gente tem que evitar muito, principalmente com pacientes que são muito ansiosos, de utilizar alguns termos, de já falar com ele, olha, eu vou fazer uma anestesia no palato, vamos supor, a gente sabe que ela é necessária às vezes. Já falar para o paciente, essa anestesia, ela dói, normalmente é normal ela doer, ela incomoda muito. Então, assim, você já está preparando o paciente para uma situação que ele sabe que vai doer, ele vai ficar esperando aquela dor, e pode ser que a resposta dele seja até além do que normalmente seria. É claro que eu vou comentar com o paciente que a anestesia no palato ela é um pouquinho incômoda, sim, mas tomar cuidado com os termos. Eu já vi muito aluno falar que, essa daqui ela dói muito, tá? Mas a gente precisa dar ela. Poxa, se você é o paciente que está na cadeira, não é tão legal escutar isso, não é? A gente fica mais apreensivo. Falar que vai doer também, trocar, fala que ele vai sentir um leve incômodo. É mais agradável de ouvir e do ponto de vista de pessoas ansiosas, as chances delas reagirem negativamente se você utilizar desses termos são maiores, tá? O que pode ocasionar uma dor maior ou um incômodo maior durante a anestesia? A agulha romba, então é preciso que eu observe a região do bisel da agulha, tá? Da mesma forma que eu vou observar o tubete, se ele tá com a quantidade de solução adequada, durante a anestesia, se atingiu algum vaso, eu vou observar a minha agulha também, tá? Antes mesmo de utilizar no paciente. Evitar deposição muito rápida de anestésico. Vocês já aprenderam sobre isso. O anestésico, a partir do momento que ele entra em contato com o tecido, ele pode queimar devido à composição dele. Para eu evitar isso e o paciente ficar mais confortável durante a prática anestésica, eu tenho que fazer isso de uma forma menos agressiva, uma forma mais lenta, tá? E tomar cuidado com agulhas com farpas. Pode ser que durante o meu procedimento, eu tive que aplicar várias anestesias e o uso contínuo da mesma agulha pode danificar a ponta. E se eu tiver alguma farpa na ponta da agulha, introduzir. Na hora de remover, ela vai sair dilacerando o tecido. Então, isso vai causar uma dor maior, queimação e algumas outras complicações que a gente viu agora há pouco,
A gente tem um dispositivo muito utilizado hoje, que é o Morpheus, que é um injetor anestésico computadorizado. Essa imagem daqui, ela não saiu, pode ser por conta da internet, mas era de um artigo que fala justamente da eficácia desse dispositivo durante a aplicação anestésica. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma dentista quando eu estava nas férias do quarto período, onde ela utilizava no consultório. Gente, assim, a forma como o paciente responde é totalmente diferente a forma que ele responde com a nossa anestesia tradicional. Porque no aparelho você consegue configurar o tipo de anestesia. Então lá tem os nomes, pterigomandibular, mentoniana e por aí vai. Ele já define qual a quantidade de anestésico suficiente para aquela técnica e ele mesmo faz a aplicação na velocidade mais adequada. Então o paciente quase não sente durante a anestesia, tá? É um dispositivo muito interessante para evitar esse tipo de coisa. O edema é uma situação clínica que pode ser observada também. O edema é um inchaço, uma tumefação que pode ser observada na face do paciente, tá? Esse edema ele pode acontecer por alguns motivos. Trauma nos tecidos do paciente, infecção. Vejam só, essa infecção, ela acontece quando eu utilizo materiais contaminados. É por isso que eu falei para vocês, para verificarem na embalagem da agulha se realmente está lacrado. A gente sempre orienta a questão de toda a biossegurança envolvida durante uma cirurgia, por exemplo, ou até mesmo a utilização de materiais estéreis, isso aí todo mundo sabe que deve ser utilizado, justamente para evitar esse tipo de situação, tá? É raro eu ter uma infecção por conta de uma anestesia, justamente porque a gente utiliza normalmente, ou pelo menos deveria utilizar, materiais estéreis, sem estarem contaminados, tá? Alergia é uma situação que a gente vai conversar logo mais, então não vou entrar muito no mérito por agora. Eu posso ter o edema como consequência de alguma hemorragia e também por conta de algumas soluções irritantes na composição da solução anestésica. Então, aqui, só para chamar a atenção da questão dos materiais estéreis, então, para evitar aqueles quadros infecciosos, é por isso que é chamado tanta atenção aquela questão de não colocar a embalagem da agulha em cima da mesa, justamente porque a embalagem, ela não está sério, né? Apenas o interior dela, a agulha que está no seu interior. A gente utiliza também a antisepsia para evitar essa contaminação, essas infecções. No caso da antisepsia intraoral com clorexidina, 0,12%, o paciente faz bochecho por 1 minuto, depois cospe. E a antisepsia extraoral com clorexidina 2%. Caso eu tenha um quadro infeccioso causado por técnica anestésica, qual que é a minha abordagem? Normalmente, infecções, elas vêm acompanhadas de manifestações sistêmicas. Então, o paciente fica com febre, algumas dores. Nesses casos, é indicado que eu entre com antibiótico. O de eleição é a amoxicilina, mas no caso dos pacientes que são alérgicos, eu posso utilizar a clindamicina ou azitromicina, tá? Vai de escolha do profissional e da situação do paciente. Necrose é uma outra situação que eu preciso me atentar, tá? Essa necrose dos tecidos por conta de anestesia, normalmente ela está envolvida com excesso de anestésico nos tecidos. Isso vai causar uma irritação e isquemia prolongada. Se a gente for lembrar aqui, principalmente no palato, quando vocês são orientados a respeito de anestesia, é sempre falado para evitar de injetar muito anestésico. A orientação é, vocês vão injetar anestésico no palato até observar uma certa isquemia. Se eu injeto muito anestésico, para além daquela isquemia, eu posso ter como consequência necrose. Como que isso responde para mim clinicamente? Escamação do epitélio. Isso pode acontecer por hipersensibilidade daquele paciente ou alguma reação alérgica aos componentes daquele anestésico. Posso ter um abscesso chamado de abscesso estéreo. Por quê? Porque ele não foi causado por uma infecção. Não tem exudato purulento ali, produto de inflamação. É simplesmente por conta dessa isquemia prolongada, dessa lesão prolongada nos tecidos por conta da solução anestésica. Normalmente, quando acontece, é no palato duro
e por conta de vasoconstritor, principalmente no caso da norepinefrina. Vejam só, um quadro clínico de necrose do palato causada por anestesia. Isso porque a anestesia ela foi aplicada para além daquela isquemia que a gente necessita para um procedimento de exodontia, por exemplo. No caso de dor, essa necrose ela costuma recidivar depois de um tempo, né? Mas incomoda bastante. Então, para controlar isso, eu posso utilizar alguns analgésicos, algumas pomadas também nessa região, tá? E esse quadro ele costuma se resolver entre 7 e 10 dias. Passou disso, eu tenho que desconfiar de alguma outra situação, tá? É aquela coisa de sempre acompanhar o paciente e registrar toda a situação, todo o protocolo que foi utilizado. Uma outra situação local que acontece, que inclusive já aconteceu comigo, e na época eu fiquei super confuso do porquê que isso aconteceu, é o aparecimento de lesões intraorais pós-anestesia. Essas lesões, elas não acontecem imediatamente após a aplicação da anestesia. Normalmente, o paciente ele liga ou manda mensagem falando 2 dias após o procedimento. Doutor, apareceu aqui na minha gengiva ou em alguma região da mucosa, algumas bolhas brancas, eles chamam até de aftas às vezes, né, que são ulcerações ao redor dessa região anestesiada. Aí você para e pensa, poxa, por quê? Eu utilizei a agulha STED, bonitinho, fiz todos os procedimentos de biossegurança. Por quê? Dependendo da situação do paciente, ele pode estar com alguma lesão latente. E aí, essa solução anestésica em contato com esses tecidos pode ocasionar a ativação dessa lesão, que estava na sua forma latente, ou seja, adormecida, digamos assim, como, por exemplo, quadros de herpes simples e ulceração aftosa recorrente. Então, nada mais, nada menos do que você acionou uma lesão que estava no seu estado latente. Nesse caso, ela desaparece depois de alguns dias. Então, o protocolo é a mesma coisa, tanto para herpes simples como para ulceração aftosa recorrente, que a gente já aprendeu. Com relação às complicações locais, pessoal, tá tudo certo? Tá dando para acompanhar? Sim, Breno. Tudo tranquilo. Ok, ótimo. Beleza. Então, agora a gente vai entrar no mérito das complicações sistêmicas. Então, agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais séria. No caso da administração de um anestésico, agora considerando o estado de saúde sistêmico do paciente, esse paciente ele pode responder de duas formas. Ele pode responder da forma desejada e benéfica, então é o que eu espero quando eu vou aplicar um anestésico. Ele pode responder de uma forma indesejada. São essas complicações que nós iremos aprender agora. Isso é dependente de 3 pilares, mais uma vez. O primeiro deles é que é preciso que eu considere que nenhum fármaco exerce uma ação única. Então, a forma como o paciente vai responder a um fármaco, nesse caso um anestésico que eu estou utilizando, vai depender da seleção do anestésico correto, da dose que eu estou utilizando, então se eu utilizei a dose adequada ou não para aquele procedimento, ou se é uma dose que o paciente tolera, de acordo com o quadro clínico dele, e a via de aplicação, se ela foi realizada da forma correta, seguindo o protocolo, tá? Outra coisa, nenhum fármaco, isso aí vai para além dos anestésicos, é completamente destituído de toxicidade. É aquela questão de que alguns componentes do anestésico são tóxicos. Então, os tecidos irão responder de alguma forma àquilo, àquela lesão, tá? E o mais importante de todos, o paciente. É preciso que eu faça uma anamnese completa, justamente porque o paciente pode ter alguma condição sistêmica que demande uma atenção, ou talvez que eu mude um pouquinho a técnica anestésica que eu havia pensado, ou a própria solução anestésica que eu tenho no meu consultório.
Normalmente, essas reações adversas aos anestésicos, no caso de complicações sistêmicas, elas acontecem por 3 motivos. Por conta de uma extensão direta dos efeitos desses anestésicos, então é um efeito direto, o paciente respondeu àquilo. Nesse caso, é preciso considerar os efeitos colaterais de qualquer medicamento, tá? Reações por superdosagem, então eu apliquei uma quantidade maior do que era necessária, isso ultrapassou o controle sistêmico do paciente, dessa solução. E preciso considerar a questão dos efeitos tóxicos locais, que a gente já comentou. Isso pode ser causado também por alguma alteração nos receptores dessas soluções no corpo do paciente e também podem ser causadas por respostas alérgicas. Dessas 3, essas 2 aqui, tanto a causada por alterações no receptor como também por alergias, elas são diretamente relacionadas com o paciente. Ora, porque o paciente tem alguma alteração sistêmica que vai comprometer a resposta ao anestésico, tá? Normalmente, essas reações adversas, elas irão comprometer o sistema nervoso central e o sistema cardiovascular. O anestésico, ele é um depressor, tanto do sistema nervoso central como do cardiovascular. Porém, a gente vai ver mais para frente que em um dado momento ele deixa de ser um depressor, porque a gente pensa que depressor vai reduzir tudo, né? Abaixar a pressão, abaixar o batimento cardíaco. Chega um momento em que ele altera essa curva e a gente tem um aumento. Então, vira uma bagunça. A gente vai entender mais sobre isso nesses 2 sistemas aí, tanto o que acontece no sistema nervoso central como no cardiovascular. Vamos considerar aqui agora 2 situações, porque é preciso que a gente saiba diferenciar alergia de superdosagem. São 2 coisas diferentes, tá? A alergia, ela está muito ligada ao paciente, a gente acabou de ver. A superdosagem, ela está mais ligada à quantidade do anestésico. Então, no caso da alergia, ela não é dose dependente. Eu posso aplicar apenas 0,1 ml daquele anestésico. O paciente pode ter uma reação alérgica severa, porque ele tem alergia àquele componente. Na superdosagem, não. Se eu coloco 0,1 ml, o paciente não vai responder, porque a superdosagem ela é dose dependente. Então, ela precisa de uma quantidade muito grande de anestésico para acontecer. Com relação aos sinais e sintomas, no caso da alergia, são similares e independem do anestésico. Como assim? Os sinais clínicos de uma alergia, eles são comuns. Eu sei diferenciar, eu sei identificar um quadro de alergia. Eles são parecidos, os sintomas, com qualquer alergia, independente se é o anestésico ou não. A superdosagem não, já é específico daquele anestésico que eu estou utilizando. O paciente ele vai responder de determinada forma a depender do anestésico que eu utilizei em quantidade exacerbada. E a resolução dessas situações? No caso da alergia, a resolução é similar. Independente se foi a lidocaína ou outro anestésico, eu vou proceder da mesma forma. Epinefrina, bloqueadores de histamina e algumas outras abordagens comuns em quadros de alergia. A superdosagem, ela já é diferente. E é específica para cada situação. Se eu tenho um quadro de superdosagem causado pela aplicação de lidocaína, eu irei proceder considerando as respostas à lidocaína. Então, vejam só. Normalmente, o que acontece? Eu vou injetar o anestésico. Em algum momento, ele vai entrar em contato com a corrente sanguínea, porque ele precisa ser metabolizado. No caso dos anestésicos locais, eles são metabolizados principalmente no fígado. Nessa situação normal, existe um equilíbrio. Eu apliquei a quantidade adequada de anestésico, caiu na corrente sanguínea, ele vai ser metabolizado e vai ser liberado. Beleza. Aqui é uma situação normal. Podem acontecer algumas situações. Nesse primeiro caso aqui, eu injetei a mesma quantidade de anestésico da situação considerada normal, caiu na corrente sanguínea, porém o paciente tem alguma disfunção hepática. Então o fígado ele não funciona da forma como ele deveria. Eu não tenho metabolismo da forma como deveria. Eu tenho um excesso desse medicamento no sangue, desse anestésico. Isso pode ocasionar uma superdosagem. Uma outra situação, eu apliquei uma quantidade muito grande, de forma que eu ultrapassei a capacidade do fígado desse indivíduo.
de metabolizar o anestésico. Tenho também um quadro de superdosagem ainda mais grave do que o anterior. E eu posso ter uma outra situação em que, diferente das anteriores, que eu realizei a técnica da forma correta, e eu sei que para ser metabolizado esse anestésico ele vai entrar na corrente sanguínea, eu injetei dentro de um vaso sanguíneo. Aí o anestésico caiu diretamente lá. Nesse caso, é a pior situação possível. Normalmente, superdosagem acontece nessa situação daqui, ó. Quando o paciente ele tem uma reação exacerbada ao anestésico. É por isso que durante a anestesia é orientado que vocês observem o tubete, esse espaço lateral aqui, ele tem essa abertura propositalmente, para que o profissional consiga ver se atingiu algum vaso ou não. Como que eu sei se atingiu algum vaso? Eu consigo ver uma porção de sangue dentro do tubete. Nesse caso, eu sei que eu preciso substituir, eu nunca utilizo um tubete que foi invadido, e eu tenho as seringas com refluxo, a alta aspiração que a nossa Carpuli tem. A aspiração manual era muito utilizada, e ainda existem algumas seringas que possuem ela, só que para profissionais que estão ingressando ainda na carreira, ela não é muito adequada, principalmente pensando em estudantes que estão em uma clínica escola. Então é por isso que a Carpuli, que é solicitada na compra dos materiais, é uma Carpuli de alto refluxo, que tem essa autoaspiração, justamente para evitar essa situação daqui, onde eu atingi um vaso e injetei um anestésico diretamente na luz do vaso sanguíneo. Pensando nisso, quando eu faço a minha pterigo-mandibular, eu quero anestesiar o alveolar inferior e alguns outros nervos, pode ocorrer uma situação em que eu atinja a luz da artéria alveolar inferior. Nesse caso, eu posso ter uma situação chamada de fluxo sanguíneo reverso. Eu causo uma pressão nessa artéria que vai alterar o fluxo sanguíneo normal. Nesse caso, isso vai repercutir aqui na carótida. E eu vou ter algumas condições sistêmicas decorrentes disso. Esse aqui é o pior caso possível, tá? Quais que são os volumes recomendados, considerando as técnicas anestésicas? O Malamed ele traz essa informação. Então, dependendo da região, do nervo que eu quero anestesiar, a quantidade de solução anestésica necessária é diferente. A gente acha que para anestesiar muito, tem que colocar muito anestésico. Muito pelo contrário. Eu realizando a técnica da maneira correta, com a agulha do tamanho adequado, com o anestésico adequado, eu não preciso de grandes quantidades para fazer o meu procedimento. Se eu extrapolo isso daqui, eu posso ter um caso de superdosagem. Vejam só, e como que o corpo ele responde a isso? É aquilo que eu falei para vocês. De como que essa quantidade de anestésico, essa dose, ela vai influenciar na saúde sistêmica desse paciente. No caso do sistema cardiovascular. Ele começa a responder um pouquinho mais tarde do que o sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele é mais sensível à solução anestésica. Então, logo aqui no início, 0,5 ml, eu já começo a ter uma resposta bem baixa. No caso aqui, inclusive, o anestésico ele tem uma ação anticonvulsivante. Isso pode ser usado a favor de alguns profissionais, inclusive, tá? Ao caminhar, ou seja, quanto mais eu injeto anestésico nesses tecidos, eu começo a ter algumas respostas. No caso ali, quando eu ultrapasso 2 ml, eu já começo a ter alguma resposta aqui no sistema cardiovascular. Nesse caso, os batimentos cardíacos começam a ficar alterados. No caso do sistema nervoso central, depois que eu ultrapasso 4,5, já começo ali com 5 ml da solução anestésica, eu já tenho uma depressão um pouquinho mais expressiva do sistema nervoso central. E no caso do sistema cardiovascular, eu começo a observar, depois de um certo momento, algumas alterações no eletrocardiograma. Então, eu tenho uma depressão miocárdica, o coração ele para de bombear sangue na mesma intensidade que normalmente ele faz. Eu tenho uma vasodilatação periférica, então, nesse momento, eu começo a ter um risco
de parada cardíaca. Se eu continuo aplicando anestésico nesse paciente de forma descontrolada, a repercussão disso no sistema nervoso central, em algum momento, vai ser de excitação. Então, é aquela coisa que eu falei com vocês. Eu não posso considerar o anestésico como simplesmente um depressor. Dependendo da quantidade, principalmente, eu tenho que pensar assim, eu estou utilizando um anestésico que tem vasoconstritor. Esse vasoconstritor, ele vai repercutir de alguma forma para além do anestésico. Então, nesse caso, eu tenho risco, inclusive, de algumas convulsões, no caso de repercussão do sistema nervoso central, e se eu ainda continuo a ultrapassar a quantidade de anestésico para além, 6, 7, 8, 9, 10 tubetes, o paciente ele pode ter uma parada cardíaca na cadeira e virar óbito, tá? Então, assim, raramente a gente ultrapassa esse limiar de quantidade de solução anestésica, justamente porque isso vai repercutir nos dois principais sistemas vitais do nosso corpo. Quando que esses sintomas param? No caso de um paciente, eu comecei a observar que ele está apresentando quadros sugestivos dessas situações clínicas. Quando o nível sanguíneo do anestésico, ele diminui para os valores aceitáveis. Isso daí vai depender da redistribuição. Então, eu paro de ter um excesso desse anestésico na corrente sanguínea, porque agora a pessoa começou a metabolizar, só que, dependendo da quantidade, não vai dar tempo. O paciente ele pode falecer antes disso, tá? E aí, nesse caso, até que esses sinais clínicos e sintomas sejam interrompidos, eu posso entrar com farmacoterapia apropriada. Cirurgião dentista dificilmente vai intervir nessas partes. Existem algumas manobras, quando a gente tem cursos de primeiros socorros, por exemplo, dependendo da manifestação do paciente, nós precisamos utilizar para manter ele, pelo menos, consciente, até que o socorro chegue. O que eu faço, então? Costuma ser autolimitante, porque a gente não extrapola alguns limites dentro do consultório, mas ela pode demandar uma abordagem mais específica. Nem sempre eu vou conseguir controlar isso no consultório. Então, é preciso que eu tenha contatos ali de emergência, de fácil acesso, e que eu consiga controlar essa situação, ou pelo menos manter o paciente consciente, até que o socorro chegue, tá? E eu não posso, de cara, considerar esse paciente como alérgico. Então, se eu tiver uma situação de superdosagem, eu vi que o paciente ele reagiu de uma forma diferente, eu preciso pensar, peraí, quantidade de tubete que eu utilizei, será que eu atingi algum vaso? Se for superdosagem, a abordagem é totalmente diferente do que uma abordagem para paciente alérgico. Então, existem manobras que eu não irei realizar, existem medicamentos que eu não irei utilizar, porque não se trata de uma alergia. É preciso saber diferenciar um caso de superdosagem de um caso de alergia. No caso dessa superdosagem, eu tenho uma reação leve, então seria, eu extrapolei, mas ainda está dentro do limiar. O paciente normalmente ele apresenta aquele quadro de agitação. Então, eu não tenho aquela depressão dos sistemas ainda. O paciente, ele aumenta a sua frequência cardíaca, a pressão sanguínea também aumenta, vamos lembrar aí do vasoconstritor, e a frequência respiratória também. Tudo isso indica a agitação do paciente. Ele percebe isso. Alguns pacientes, inclusive, relatam isso para o profissional. Normalmente, a reação leve, ela acontece 5 a 10 minutos após a injeção. Depois disso, se depois desse tempo o paciente não demonstrou nada, e só depois de uns 15 minutos se eu consigo observar alguma coisa, já é uma reação um pouquinho mais preocupante, tá? Então, é sempre bom que a primeira coisa que eu faça num procedimento, vamos imaginar que uma exodontia, anestesia. E não comece de cara. Aguarda ali uns 5, 10 minutos, vai organizando a mesa enquanto isso, vai repassando os passos na sua cabeça do que você vai fazer, para observar e vai perguntando. O diálogo com o paciente nesse momento ele é muito importante, justamente para evitar e para saber identificar, se for o caso, da ocorrência de alguma complicação. Essa questão aqui do tempo, ela vai depender muito de como que está acontecendo a biotransformação desse anestésico, aquele caminho lá até o fígado que a gente comentou. E no caso de alguns pacientes com insuficiência renal também, eles podem ter alguma repercussão nisso. Alguma porção desses medicamentos também é metabolizada nos rins.
E dependendo da situação sistêmica desse paciente, alguns componentes dos sais anestésicos podem comprometer a saúde dele. No caso de uma situação de emergência, então, eu vou seguir alguns passos para tentar manter a consciência desse paciente, ou, dependendo disso, eu preciso, pelo menos, manter ele com vida até que o socorro chegue. Então, aqui eu preciso considerar alguns momentos. Com relação à posição desse paciente, ele está inconsciente ou ele está consciente? Se ele estiver inconsciente, qual que é a posição de eleição? Decúbito dorsal, com os pés elevados, justamente para eu controlar a questão da pressão sanguínea e de como que o suprimento sanguíneo vai chegar no coração desse paciente. Se o paciente estiver consciente, essa posição vai ser baseada no conforto, o que é mais confortável para ele naquele momento, tá? Com relação às vias aéreas, mesma coisa. Se o paciente estiver inconsciente, eu vou avaliar se ele está conseguindo respirar, senão eu vou tentar conseguir alguma forma de manter essas vias aéreas funcionando. O consciente, eu só vou perguntando e avaliando esse paciente. A respiração ela é muito importante nesse momento, porque se o paciente já está em um quadro de depressão do sistema nervoso central e do sistema cardiovascular, isso pode contribuir ainda mais para um quadro de parada, ou se não, alguma situação um pouquinho mais agravante, tá? É importante que eu entre em contato com algum serviço médico, porque nós, enquanto cirurgiões dentistas, não temos capacitação para isso e não devemos intervir, dependendo da gravidade, porque a gente pode acabar complicando a situação do paciente. Então, assim, aqui quando fala de fármacos de emergência, depende. Eu preciso ter segurança daquilo que eu vou utilizar e, normalmente, quem faz essa prescrição, esse controle médico aqui, esse controle definitivo, é a equipe médica. Como que eu vou prevenir, evitar esse quadro de superdosagem? Normalmente praticando tudo aquilo que vocês aprenderam até agora, tá? A segunda situação, diferente da superdosagem, é a alergia. A gente viu que a alergia, ela não depende da dose, ela simplesmente depende da solução. O paciente é alérgico à lidocaína, pronto. Qualquer gota de lidocaína que cair no sistema dele, ele vai reagir, ele vai ter uma reação alérgica. Essa reação alérgica, diferente da superdosagem, que não é tão imediata assim, ela acontece segundos após a exposição e pode também acontecer após 48 horas da anestesia. Vai depender muito de qual que é o grau de alergia que esse paciente tem, tá? A alergia a anestésicos, ela é mais comum àqueles anestésicos do tipo éster. Então, é por isso que muitas vezes a gente dá uma preferência para os anestésicos do tipo amida, tá? A gente vai ter algumas repercussões, a gente vai comentar sobre isso agora. Quando eu tenho um quadro de alergia, quando eu falei a primeira vez disso, eu disse para vocês que normalmente os sinais clínicos, os sintomas, eles são comuns. Eu sei identificar um quadro de alergia, de reação alérgica do paciente a alguma substância. Então, o que vem com isso? Febre, angioedema. Esse angioedema aqui, principalmente se eu for pensar no inchaço em região de via aérea. Então, eu posso ter bloqueio de via aérea. Isso é preocupante para a gente em caso de alergia. Urticária e dermatite. Então, são algumas manifestações na pele, algumas lesões, algumas manchas. Depressão cardíaca. Então, o paciente ele começa a perder ali os sinais vitais. Fotossensibilidade. Anafilaxia é o caso mais agravante. É uma reação geral a uma anestesia. São aqueles casos em que o paciente, quando a gente vê em filme, série, por exemplo, o paciente é alérgico a alguma comida, ele come e ele já começa a ter aquela reação. Aquela reação é a anafilaxia. É um caso de alergia grave a alguma substância ou algum material, em que o paciente tem uma reação que, dependendo da demora que o socorro é oferecido, ele pode vir a óbito. Toda vez que eu tenho um quadro alérgico, o mais preocupante para mim são as vias aéreas. Por quê? É muito comum de ter edema, de inchaço, que cause o bloqueio da passagem de ar. Então, o paciente ele já não respira. Isso vai ter uma repercussão sistêmica em questão de minutos. Então, nesses casos daqui, a abordagem ela tem que ser ainda mais rápida. Então, é por isso que
frequentemente são oferecidos cursos de primeiros socorros, porque existem algumas manobras que nós, enquanto profissionais da saúde, podemos fazer para manter o paciente vital até que o socorro definitivo chegue. Mas é preciso que eu saiba fazer esse tipo de coisa e que eu me preocupe de me atualizar constantemente, porque a gente está vendo que são coisas que podem acontecer. Talvez nunca aconteçam, tomara que nunca aconteçam, mas se acontecer, é preciso que eu saiba abordar e não me desespere para que o paciente não venha a falecer, tá? Então, como que eu vou prevenir esse tipo de quadro? Principal coisa, é algo que é falado para gente do início da graduação ao final, e até além disso, anamnese e história médica completa. E aí, nesse caso, para a gente evitar quadros alérgicos, no caso de prática anestésica, primeira coisa é perguntar ao paciente, tem alguma alergia? Mas não se prender apenas a essa pergunta. Por quê? Vocês vão perceber que ao longo das perguntas, o paciente ele pode responder uma coisa que ele não percebe, que é a alergia. É muito comum, quando a gente está fazendo a anamnese, a gente perguntar ao paciente assim, se ele sofre de alguma doença, aí tem algumas opções no nosso prontuário odontológico. E aí ele fala, não sofro nenhuma doença. Chega na hora de medicação, ele fala que toma um medicamento para diabetes. Isso é porque na cabeça do paciente, se ele toma o remédio para alguma coisa, ele não tem aquela coisa. Então, se ele toma o remédio para diabetes, está controlado. Então, ele não vai falar que ele tem diabetes, tá? Então, é preciso ir para além dessa pergunta. E aí, a próxima. Já recebeu anestesia no dentista? Se sim, como que foi? Como que é a sensação? Dependendo de como foi, de como que é a sensação que ele descreve, eu posso pensar, peraí, isso não é uma resposta tão normal assim. Então, às vezes ele pode ter aquelas manifestações locais que a gente comentou agora há pouco, não é? Não são tão graves, a gente viu que normalmente elas são autorresolutivas, mas ele pode ter tido alguma repercussão sistêmica também. Aí já é um pouquinho preocupante, a gente pode ligar o alerta aí. E no caso de alguma repercussão, o que você sentiu? Como que foi? Em qual posição que ele estava? Isso também é importante pra gente, tá? No caso disso também, se ele lembra qual anestésico que foi usado. Se é um paciente que teve uma reação alérgica ou alguma outra complicação, eu te falo para vocês com certeza absoluta, ele vai lembrar. Tudo que causa problema para a gente lembra. Porque a gente acabou de ver que uma reação alérgica ela é muito perigosa. Claramente que isso não é agradável para o paciente, tá? A quantidade é importante também. O profissional ele utilizou muita anestesia, em qual região que foi, qual procedimento que foi feito, é uma exodontia, quantos tubetes. E aqui, gente, é importante que se eu cheguei a esse ponto em que o paciente lá em cima falou que não tem nenhuma alergia, mas aqui eu percebi que ele teve uma reação à anestesia no dentista. Eu tentar descobrir quem que é esse dentista. A comunicação interprofissional nesse momento é importante. Talvez ele saiba qual anestésico que foi utilizado. Então você já sabe, se foi com lidocaína, ele pode ser alérgico à lidocaína. Então eu vou tentar utilizar um outro anestésico. Ou, dependendo da repercussão, pode ter sido ao vasoconstritor. Tá? Eu começo a considerar algumas hipóteses. Que é a próxima pergunta, inclusive. O anestésico tinha vasoconstritor? Tomou alguma outra coisa antes? É aquela coisa da interação medicamentosa. É por isso que é perguntado tanto a respeito disso, porque, dependendo da situação, o paciente ele pode precisar de tomar algum medicamento antes. Pacientes ansiosos, pacientes que têm alguma condição sistêmica que tomam remédio de manhã e o atendimento foi de manhã ou à tarde, não é? É preciso ver se esse medicamento vai ter alguma interação com a solução anestésica ou não, tá? No caso da alergia, eu sempre vou dar preferência para os anestésicos do tipo amida, porque eu acabei de ver que do tipo éster é mais propenso para isso. E, dependendo se é um paciente em que eu não posso utilizar anestesia de jeito nenhum, existem algumas terapias alternativas, hoje o SUS chama de terapias complementares. Não é o caso dessa primeira aqui, que é a anestesia geral, mas é uma possibilidade, não é? Que a gente pode utilizar. Mas no caso dessas terapias complementares, a gente tem a acupuntura, que pode ser utilizada, e dependendo do caso, a hipnose também.
Alguns estudos até levantam a questão daqueles óleos essenciais. Então, assim, no caso de um paciente que eu preciso realizar uma exodontia ou algum procedimento mais invasivo que eu não possa anestesiar de jeito nenhum, eu preciso considerar essas outras coisas, tá? Se aquele procedimento realmente precisa ser realizado. Esse último caso aqui, eu só quis trazer para vocês porque a gente pode ter uma situação que é ligada ao paciente em si. É aquela situação ligada aos receptores que eu falei para vocês. A gente chama de idiosincrasia. São respostas inesperadas e anormais a um fármaco, mas que só aquele paciente tem. Seria como se fosse uma alergia específica do paciente, X. Eu atendo aquele paciente, ou ele relatou para mim. Ah, teve uma vez que eu recebi anestesia no dentista e surgiram lesões em tal local. É uma situação que pode acontecer. Aqui não é tão grave assim, tá? É uma situação que acontece com o paciente que eu preciso ficar atento, tá bom? Pessoal, aqui eu sempre gosto de deixar as referências que eu utilizo, então eu sempre coloco em QR Code também, porque a gente faz uso de alguns artigos, o Malamed também de eleição é o livro que a gente utiliza em anestésio, né? É muito interessante a gente fazer uma consulta sempre que der nele, então vocês podem consultar, tá? E agradecer pela atenção de todos vocês até o momento. Aí agora, se alguém tiver alguma dúvida, podem ficar à vontade.